Olá pessoal, estamos de volta em Joaquim Egidio, aqui na região de Campinas, e hoje nós estamos com o novo Fiat Pulse na sua versão Impetus. O Bob Sharp já fez uma grande revisão, vamos falar assim, do carro no lançamento, explicou vários detalhes, foi tudo feito dentro do autódromo lá da Pirelli no circuito pan-americano. E ficou faltando o quê? Uma avaliação externa na rua, nas condições normais de uso. Então, essa semana eu estou com esse carro justamente para complementar essa matéria inicial que o Bob fez lá no site. Então, vamos conhecer um pouco mais desse novo veículo. Começando aqui na dianteira, o que a gente vê? A grade, o novo grafismo da marca Fiat, né, com Fiat bem grande aqui no centro da grade, a bandeirinha da Itália aqui do lado esquerdo, a parte de iluminação, ela é bem bonita, a gente tem esse friso aqui que conecta os dois faróis, iluminação em LED, com luz de rodagem diurna, luz de neblina, né? Ela faz também a função de luz de curva, a hora que a gente esterça o carro. Então tem um design bem bacana aqui na dianteira. E outra coisa que a gente vê é esse capô, que ele é bem alto. O que a Fiat diz? Que ele tem nesse conceito dianteiro aqui a frente macia, vamos dizer assim, né? Num caso de atropelamento, ele pega nessa parte mais alta aqui da pessoa e projeta a pessoa para cá, evitando que a cabeça chegue no para-brisa ou minimizando esse tipo de incidente. Então ele já está bem preparado para isso, por isso que esse capô é até relativamente alto em relação à frente do carro. Nesse visual lateral, vamos olhando de cima para baixo, né? Primeira coisa que a gente vê, essas barras longitudinais do teto, elas têm 4 ancoragens aqui para colocar barras transversais e obviamente acomodar carga. Ele tem essa pintura em 2 tons, né? Um tom mais claro aqui em cima, que dá um destaque bacana no design total do carro. O retrovisor também nessa cor puxando do teto. Achei bem bacana o desenho, o estilo do carro, ele está bem moderno. Distância entre eixos 2.532, comprimento total 4,1 metros. Um detalhe que eu achei bem bacana, aqui nessa moldura, tanto da porta quanto da caixa aqui, as indicações da onde é o ponto de colocar o macaco. E por dentro da carroceria, a gente vê que tem um reforço nessa parte aqui, justamente para facilitar. Vê que a altura livre do solo é de 196 milímetros. Ele está bem alto, bem erguido mesmo, bem bacana, bem parrudo o carro, né? Aqui na traseira, uma coisa que eu achei bonito nesse carro é o desenho das lanternas. Vê que eles se projetam aqui para o meio da tampa do porta-malas, esse defletor também aqui, tudo vem se combinando, fechando aqui na traseira. No porta-malas a gente tem a abertura elétrica, né? Acionamento elétrico, duas molas a gás. Volume do porta-malas de 370 litros. Lembrando que essa medição não é aquela medição com bloquinhos tradicional. Essa aqui é a medição feita por volume de água. Então ele considera todos esses pequenas saliências aqui como volume do porta-mala. Eu diria que numa medição de bloquinhos aqui daria uns 320 litros talvez. O step é do tipo temporário, porém não é aquele step mini, pequenininho. Ele é um step até de um tamanho bom. Na parte de rodas e pneus, essa versão usa o 205/50/17, essa roda diamantada com pintura escurecida, freio dianteiro disco ventilado com pinça flutuante e na traseira é tambor, que para o peso do veículo, cerca de 1.200 quilos, 1.234 quilos, 1, 2, 3, 4, interessante o peso desse carro. Tá numa configuração boa, não precisaria muito mais do que isso não. Bom pessoal, e o motor desse carro é o novo 3 cilindros Turbo Flex da Fiat. Ele é da mesma família do T270 que a gente já avaliou no Jeep Compass, agora aqui com 3 cilindros ele é o T200. Ele entrega 125 cavalos com gasolina, 130 com álcool, a 5.750 RPM.
e o torque máximo é de 20,4 kgfm a 1.700 RPM. O que a gente vê de interessante aqui na construção toda do motor, né? Primeiro, o turbo está posicionado aqui na frente, a gente vê aqui o duto de admissão, vem desde aqui debaixo da grade, passando pelo filtro de ar, entrando no turbo ar, e aqui sai o ar comprimido que vai para o interresfriador, que é na função água-ar, ou seja, a água de arrefecimento que resfria o ar de admissão. Aqui a válvula que controla a pressão do turbo na parte dos gases de escape. E a gente vê, ele é um motor que tem um monocomando, tá? Com variação de fase na admissão e no escapamento. São 4 válvulas por cilindro. A injeção é direta. E o que é interessante desse motor, a gente vê que em toda a linha de admissão de ar, desde aqui passando pelo filtro de ar e entrando no turbo, em nenhum momento tem a borboleta de aceleração. Por quê? Esse sistema de controle de abertura de válvula, ele controla também a abertura da válvula. Então, quando você não está acelerando, ele abre muito pouco a válvula, tem pouca admissão de ar, pouca aceleração. Quando você acelera, esse sistema faz com que a válvula abra mais e faça a máxima admissão de ar. É um sistema moderno, já utilizado em outros veículos top também. E isso proporciona o quê? Melhor dirigibilidade, melhor consumo, melhor controle de poluentes. Então é um sistema bastante moderno. E o motor ele é inteiro de alumínio, né? Cabeçote em alumínio, bloco em alumínio, cárter em alumínio. E ele está acoplado através de um conversor de torque a um câmbio CVT, né? Ele é um automático CVT, ele emula 7 marchas do fornecedor Aisin do Japão, que é um outro fornecedor muito tradicional de câmbio, faz um sistema muito bom. E a gente vê o quê? Que todo esse pacote é um pacote bem compacto. Com isso, a Stellantis, no caso agora, né, proprietária da Fiat, ela pode levar esse conjunto para outras plataformas, ou seja, a integração do motor no veículo fica muito fácil da maneira como ele é construído. Aquela avaliação agora tradicional do AE, do banco traseiro, nós já damos uma olhada aqui na parte de vedação, é o tradicional que a gente vê nos outros carros, naquela borracha dupla aqui para o ruído de vento, bacana. Uma outra borracha aqui para fechar toda a parte de poeira pela parte que veda pela essa parte externa e a principal que vai pela parte interna, né? Vedando bem o veículo, né? O banco dianteiro está regulado para mim, 1,81 m de altura. Vou ajustar aqui o encosto de cabeça. Perfeito. Espaço para as pernas e para o joelho é suficiente. Eu acho que o assento do banco ele é muito curto, então você vê que ele não dá apoio suficiente para as coxas, né? Então isso dá um pouco de desconforto para pessoas mais altas ficarem nessa posição aqui. Falta um apoio de braço central. O encosto também tem uma angulação um pouco mais para frente, teto escuro, dá também aquela sensação de estar um pouco mais enclausurado, com todo esse estofamento no pretinho básico, né? A sensação aqui não é muito boa aqui atrás em termos de conforto, tá? Logicamente, uma pessoa de uma estatura um pouco menor vai se sentir melhor do que eu, que sou mais grandinho, né? Bom, em termos de fixação para assento infantil, 2 fixações, com ancoragem superior também, né, do tipo Isofix. Parte de conectividade, a gente tem um USB aqui para a traseira. Bom, vamos dar aquela olhada em alguns itens básicos internos. Primeiro, o celular. Ele tem um lugar para colocar, que é um carregador por indução, ali já está carregando, né? O bom é que o espelhamento, tanto para o Android Auto quanto para o Apple CarPlay, é sem fio. A chave também é presencial e o legal é que ela tem um espaço aqui no
console central para ficar acomodado. O volante, aquele tipo multifuncional, com vários controles, tem um botão bem pronunciado aqui na cor vermelha que ativa o modo esporte de condução, nós vamos ver mais para frente. A multimídia com uma tela de 10,1 polegadas, essa multimídia já é aquela que tem o novo software da Fiat, que nós já mostramos isso no Fiat Strada. Então ele tem várias funcionalidades, hotspot de Wi-Fi, ou seja, ela é bem completa, inclusive com o sistema de navegação. Você pode usar tanto o sistema de navegação do carro, como você pode usar o do seu Apple CarPlay. Toda a configuração do veículo é feita por aqui e uma coisa bacana, por exemplo, ele tem algumas assistências ao motorista. Uma delas é o controle de faixa, né? Ou seja, aquele alerta de saída de faixa, e você pode regular a intensidade disso. Se você quer uma intensidade baixa, média ou alta. Nesse painel aqui inferior, o que a gente vê? Uma coisa bacana. Primeiro, controle do volume do rádio, é um botão giratório. O controle de temperatura do ar-condicionado e da velocidade do ventilador é feito pelo mesmo botão. Basta você acionar uma vez, você está trabalhando com temperatura, e aciona outra vez, na hora que você altera a velocidade do ventilador. Então, bem bacana essa condição que a Fiat montou aqui. E aqui são vários outros comandos, né? Esse é o comando de permanência em faixa, o comando para você desabilitar os sensores de estacionamento. Às vezes você está numa vaga muito apertada, ele acaba incomodando um pouco. O controle de tração, ele faz um sistema de um semi-bloqueio das rodas, né? E a outra parte aqui dessa direita do ar-condicionado, né? É bem completo, bem bacana e bem fácil de operar. E apesar deles parecerem serem um botão capacitivo, eles não são. Eles são um botão mecânico, ou seja, você tem a resposta ao acioná-los. Uma coisa que a mim me agrada, né? E na parte do quadro de instrumentos, ele é digital também, temperatura do líquido de arrefecimento à esquerda, combustível à direita, e ele tem várias informações ao redor ali do contagiros, com velocímetro ao centro, e através desse comando no volante, você pode ir alternando as páginas, né? Então tem a página de computador de bordo, com várias parciais. Tem essa outra página, que é a página de desempenho, ou seja, aqui você vê quanto de potência, quanto de turbo está entrando, qual a tua força G, né? A tua força tanto lateral quanto frente e traseira de frenagem. O contagiros, que ele fica uma barrinha horizontal embaixo, ou seja, ele vira, dá uma acelerada aqui, ó. É como se fosse um contagiro de um carro esportivo, né? Perdão. E tem outras funções, né, que você vai selecionando tudo aqui por comando no volante. E a hora que você aciona o modo esporte, vê que o contagiro ele muda de cores. Então você tem uma identificação visual de em qual modo você está dirigindo também. Bom, vamos agora até o posto de gasolina, fazemos aquela revisão por baixo do carro e depois voltamos para cá para fazer toda a avaliação dinâmica. Bom, fazendo agora aquela análise por baixo do carro, nossa análise técnica, o que a gente começa a ver aqui da frente, né? Falta um fechamento para a proteção do cárter, principalmente. Apesar de ele estar praticamente na mesma linha do subchassis, ele está um pouco para frente aqui, né? Então deixa um pouco vulnerável o cárter da transmissão, né, do câmbio, e o cárter do motor, ele está um pouquinho mais protegido. Isso aqui é plástico, que é um fechamento para proteger o quê? Impurezas para a área da correia dos acessórios, do alternador e ar-condicionado, né? A gente vê o subchassis, né? Braço de controle da suspensão, ele é de chapa simples.
o articulador é rebitado ao braço, que dificulta um pouco a manutenção futura, mas é possível, é só retirar os rebites e colocar porca e parafuso no lugar. A parte de suspensão é um McPherson normal, com mola helicoidal, amortecedor pressurizado, uma barra anti-rolagem que está passando nessa parte traseira do subchassis, né? Vê aqui a ancoragem traseira do conjunto motor e câmbio, que segura a rolagem nesse sentido. O escapamento, isso é uma coisa que é um conceito antigo, eu não acho muito bom, porque ele passa por debaixo do cárter do motor, irradiando um pouco de calor nessa região do motor, onde fica o reservatório de óleo. O ideal é quando que o escapamento fica por trás e ele já tem uma saída direta por aqui. Mas aí é questão de arquitetura, não dá para escolher muito às vezes, né? Aqui na parte inferior, central, traseira, a gente vê o quê? A partir desse ponto, um fechamento dos dois lados do assoalho, né? Para que serve esse fechamento? Melhorar o fluxo de ar por baixo do veículo, melhorando um pouco mais a aerodinâmica, consumo de combustível, desempenho, né? O tanque de combustível, ele é plástico, são 47 litros de capacidade, e a gente chega aqui no eixo traseiro. Ele é um sistema de torção, então você vê essa viga em U faz a torção toda, funciona até como uma barra anti-rolagem. Ele não tem a barra anti-rolagem incorporada, ou seja, somente essa viga é suficiente para dar a rigidez necessária. Os braços de controle, eles são tubulares, você vê que ele sai desde aqui da parte da bucha até na conexão com o cubo de roda ou com a ponta de eixo. Ele é um tubo de um diâmetro, o quê? Isso aqui deve ter umas 2 polegadas, umas 2 polegadas aqui. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado. Você vê que a mola, ela tem um pequeno assento de borracha. E aqui na traseira a gente vê, ele não tem um defletor para fechar o efeito paraquedas do para-choque, mas a própria caixa de ar já funciona como isso. Nas rodas também tem aquela proteção para tirar um pouco da turbulência em volta dos pneus. E aqui no para-choque a gente vê o quê? Essas duas saídas falsas de escapamento, porque na verdade a saída do escapamento ela está aqui por trás do para-choque, né? Agora que a gente já viu aqui por baixo, vamos andar de volta lá na Estrada das Carvas e vamos andar com o carro. Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio. A primeira coisa que a gente vê é essa nova lombada que criaram aqui, que é um morro. O que eu gostei bastante desse carro na parte de suspensão é essa dinâmica de passagem em lombadas. Ele passa bem agradável. Aqui o retorno do volante, você vê que ele é bem espontâneo, ou seja, não precisamos fazer nenhum esforço. Nesse trecho de paralelepípedo, a gente vê a aspereza do carro, ela é boa, né, em termos de aspereza pura, aquela que você sente no calcanhar, né, que vem aquele formigamento. Nessa parte ele é muito bom. O que você sente, também escuta aqui, é uma certa ruído, como se fosse uma rumosidade que vem lá de trás, lá do eixo traseiro, passando aqui para dentro da carroceria. Aqui, as buchas do eixo traseiro, elas não têm um diâmetro muito avantajado. O apoio de mola também, ele é pequeno e tem uma borracha relativamente dura, né? Então acaba absorvendo pouco esse ruído de rodagem dos pneus. Então faltou um pouquinho mais de cuidado nessa parte de ruído que vem de trás do veículo, tá? Aqui passando essa lombada aqui, você vê como que ele passa muito bem, muito tranquilo. A altura, o balanço, né, de movimentação entre a suspensão dianteira e suspensão traseira é muito bom, é bem equilibrado. Pegando já agora aqui esse piso irregular, a gente sente o quê? Ele passa bem, ele
absorve bem os impactos, ele vamos falar assim, eu diria, talvez a palavra melhor para usar, ele é macio, né? Então ele tem uma maciez natural, bem no estilo família, não é aquele sistema que é preso, duro, que você sente mais esses impactos. E direção, que é com assistência elétrica, né? E com isso você tem o quê? O aumento do esforço de acordo com a velocidade. Em velocidades baixas ele é bem leve, bem agradável mesmo. A hora que cresce a velocidade, por exemplo, agora aqui estamos a cerca de 70 por hora, você já sente, né? Um peso maior, uma definição de centro melhor. A parte de posição de dirigir também é muito boa. Esse volante ele tem o ajuste de altura e de distância, então isso permite, né, você achar o ângulo certo. O banco também tem uma regulagem de altura. O que eu não gostei no banco dianteiro, ele tem assim como no traseiro, ele é um pouco curto na parte do assento, então o apoio da coxa às vezes não é total como a gente gostaria, mas ele não, já andei uns 400 km com esse carro, ele não me deu fadiga no corpo, não me senti muito cansado. Então, e o que a Fiat indica também é que ele tem um sistema chamado o anti-mergulho, né? Para evitar o teu afundamento aqui na dianteira, em caso de acidente, para você não ir para baixo do volante. Então, ele tem tecnologia incorporada nesse banco, né? Só realmente o comprimento e talvez um pouquinho na largura ficou muito no limite. Uma pessoa um pouco maior do que eu vai sentir um pouco mais de dificuldade aqui com as laterais do assento. E a parte de controle em curvas, a gente vê o quê? Uma precisão boa do volante, o carro vai aonde você aponta, onde você pensou. A rolagem da carroceria não é exagerada, bem controlada. Mostra que aquele eixo traseiro, mesmo sem a barra anti-rolagem, ele tem uma rigidez para segurar esse tipo de comportamento. Na parte de desempenho e consumo, o que a gente vê? O carro está abastecido agora com gasolina. Eu andei o primeiro tanque dele com álcool, fiz uma média de 10,6 km por litro entre São Paulo e Campinas, o que é bom, né, para essa condição de uso. Não é excepcional, eu diria que é bom para álcool. E ontem eu abasteci com gasolina, então está praticamente 70% do tanque é gasolina. Eu já percebi a adaptação da dirigibilidade para a gasolina. Não é muito diferente não, em termos de desempenho, apesar daquela diferença da potência máxima, mas no desempenho no dia a dia você não sente muita diferença, mesmo porque nós estamos sempre conduzindo o carro em cargas parciais de acelerador, né? Então o que a gente vê? Primeiro, a parte de, vamos pegar aqui, aproveitar essa curva aqui e fazer a saída de curva, né? Vê que ele sobe bem de rotação. Apesar dele ser um CVT, ele vai fazendo as trocas de marcha lá. Chegou lá, trocou a marcha, entrou outra. Então ele vai fazendo o escalonamento mesmo quando você está com o WT, seja, com aceleração a 100%. Tem outros tipos de calibração de CVT que segura numa rotação e a velocidade vai crescendo, né? Esse aqui não. Tanto que você vê que na matéria do Bob tem lá todo o dente de serra formado por esse câmbio. E quando a gente liga a função esporte, essas trocas acontecem numa condição um pouco mais tarde, não na condição de total aceleração, na condição de carga parcial. Então você acaba tendo o acelerador mais pronto aqui, a resposta do motor mais imediata, né? E as trocas de marcha você pode fazer tanto pela alavanca, puxando ela para a esquerda, você entra no modo manual, sobe marcha para trás, desce para frente, aquela condição
que eu não gosto, o Bob também não gosta, mas tem gente que gosta dessa maneira, ou você faz a troca de marcha pelas borboletas atrás do volante. Vamos aproveitar agora que nós estamos nessa subida na Estrada das Cabras e vamos fazer aquele teste de aceleração. Não é um teste de desempenho, é um teste para ver qual que é o nível de ruído. Ele fica numa média de 70, 72, 74 e o pico foi de 78 decibéis. Em termos de assistência ao motorista, além daquilo que eu já comentei do sistema de permanência em faixa, que é ajustável, inclusive ele corrige, ele tem, obviamente, o controle de velocidade de cruzeiro, do tipo convencional, sem ser adaptativo. Ele tem o farol alto automático, que é outro negócio bacana que eu gosto. Ele tem a detecção de objeto, né, de obstáculo à frente, então se um carro na sua frente diminuir rapidamente a velocidade, ele te avisa, aparece aqui no quadro de instrumento frear, toca uma sirene aí para te alertar, e se você não fizer nada, ele vai fazer a frenagem autônoma de emergência em velocidades abaixo de 50 km por hora. Outra coisa que a gente avalia, o que eu gostei, é a modulação do freio. A gente vê que ele responde bem, mesmo em desacelerações um pouco mais fortes, você não percebe um afundamento muito grande da suspensão dianteira, então isso te dá segurança numa frenagem, né? Conforto geral, você percebe que o carro ele foi feito, desenhado, calibrado para uso no Brasil, nas condições brasileiras e da América Latina, obviamente, né? Esse, como vocês sabem, é o primeiro SUV nacional da Fiat, então é um carro desenhado aqui no Brasil pelos engenheiros lá de Minas, então ficou um conjunto bem bacana. O que eu não gostei no todo desse carro, a parte de ruído aerodinâmico, ele incomoda um pouco. Aparentemente aqui na coluna dianteira, aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você percebe um pouco de ruído aerodinâmico em algumas condições, né? E essa rumorosidade que vem lá do eixo traseiro. São as duas coisas que, para mim, não me agradaram muito nesse carro, mas não digo que são itens totalmente ruins, não. É só que não agradou, não é o melhor na categoria. Por outro lado, é um carro que já vem despertando bastante interesse, desde que começaram as vendas, ele vem se destacando, vem tendo bastante procura. E dentro do conceito de carro familiar que a Fiat deu como foco para este SUV, a gente vê o quê? Vários compartimentos, né, de porta-copo, porta-garrafa, que nem eu já falei do celular. Então tem vários detalhes interessantes que dão conforto, comodidade para quem está utilizando o carro. Então realmente é um carro bem equilibrado que não tenho dúvidas que vai fazer bastante sucesso aí no mercado. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.